ver as relações que a gente chama de relações topológicas, né? O avião só tem que ser aí, copo preparado aí. Bom, chefe de Estado. É chefe de Estado, não sei. Então, relações topológicas. O que a relação topológica nos ensina? Nós contarmos o número de um certo campo pelas linhas internas e pelas linhas externas e pelos vértices. Então, nós temos campo φ e campo φ. Então, vamos contar o número de campos φ. Cada linha interna φ conta 2 campos φ. Cada linha interna vai contar 2 campos φ. Só que eu agora tenho linhas internas mistas. Então, essa linha aqui, ela conta um φ dentro do propagador φ aqui. Então, essa linha aqui, ela vai contar o número de linhas internas, né, de φ do propagador na linha φ. Então, a linha φ, ela conta um φ. A linha φ conta 2 φ. E agora, nós podemos ter φ nas linhas externas. Então, cada linha externa conta sempre por um φ só. Então, é o número de linhas externas de φ. Bom, isso aqui. Então, eu estou contando φ pelas linhas internas e externas. Agora, eu vou contar φ pelos vértices, onde ele comparece. O vértice de lambda tem 4 φs. Então, cada vértice de lambda conta 4 φs. Cada vértice f conta 2 φs. E cada vértice, um constante de acoplamento H, também conta 2 φs. Então, dessa forma, eu relacionei o número de φs num certo gráfico, o número de linhas de φ num certo gráfico, contados pelas linhas internas, pelas linhas externas. Vamos fazer a mesma coisa agora com o Ki. Depois nós vamos pegar esse exemplo e vamos aplicar naquele gráfico que nós estamos fazendo. Então, eu tenho propagador Ki. Então, cada propagador Ki, ele vai contar 2 linhas internas de Ki. Cada propagador Fi vai contar para apenas uma linha de Ki. Depois, eu posso ter Ki nas linhas externas. E aí agora eu vou ver os vértices que tem aqui. Eu posso ter 4 Qs no vértice VG. Posso ter 2 Φs no vértice F. E posso ter 2 Qs, né, no vértice F. E posso ter 2 Qs no vértice H. Então, vou pegar aquele gráfico que nós tínhamos desenhado. Vou colocar aqui. Aquele gráfico que nós tínhamos desenhado, se eu me lembro bem, ele era assim. Aí aqui, abria uma linha, corrija por favor. Tinha uma linha aqui de cima. Agora ele fazia disso, né? Ele trazia aqui. Fi. Fazia disso, não é isso? A segunda era vértice duplo. Aqui? Misto. Ah, era misto? E aí daqui saía Outro misto. saiu o Ki, né? Isso. E aí virava Fi e vinha para cá. Isso. Era esse gráfico. Certinho, né? Então, vamos contar esse gráfico. Vamos aplicar essa relação topológica naquele gráfico. Quantas linhas internas de Φ eu tenho? 1, 2. 2 linhas Φ. Então vai dar um 4. Quantas linhas internas Φ que eu tenho? 1, 2. Então vai dar um 2. Quantas linhas externas de Φ eu tenho? Linhas externas, 2 Φ.
4, 2, 6 e 2, 8. Quantos vértices de lambda eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho um vértice de lambda. Tem 4 aqui. Ele está o fator 4. Tem um vértice de lambda. Vértice F. O vértice F. Eu disse que aqui eu tinha um H, não é isso? E aqui a gente tinha um F, não é isso? Então eu tenho um vértice VF. Então dá um fator 2. E vértice VH. Tenho 1 também. Não, perdão. Então dá um fator 2 também. Então tá legal. 4, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 6, 2, 8. Então essa relação topológica primeira, só para checar se está tudo certinho, está verificada para o nosso gráfico. Vamos agora tentar verificar a relação topológica para o segundo, a relação topológica desse gráfico, a segunda relação topológica. Então, propagadores Ki. Eu tenho um só. Um propagador de Ki com Ki. Então dá um fator 2. Depois, propagador de Fi com Ki. Fi com Ki eu tenho 1, 2. Então dá um fator 2 também. 2 vezes 1, 2. Dá 1 vezes 2. Linhas externas de Ki não tem. Esse gráfico só tem linhas externas de Fi. Aí, vértice VG. G é o vértice com Ki 4. Nós não temos nenhum vértice Ki 4. Vértice VF. Temos 1, que vai dar fator 2. E vértice VH. Temos 1, que vai dar fator 2. Então, a relação topológica está batendo direitinho com esse gráfico. Isso foi só para a gente conferir que a relação topológica está assim. Então, esse gráfico, deixar ele aqui, pode ser que a gente venha precisar dele de novo depois. Então, esse propagador aqui é misto. Esse propagador aqui é misto. Tá certo. Bom, qual era o segundo passo, então? Primeiro, fazia a contagem das potências. Segundo, relação topológica. Terceiro passo é tentar escrever o gráfico o máximo que a gente pode em termos das linhas externas. Então, o que a gente faz é eliminar as linhas internas desse gráfico. Então, nesse gráfico, nessa relação aqui, a única coisa que eu vou apagar isso aqui, que já foi usado, a única coisa que a gente tem a fazer aqui é substituir, por exemplo, esse 2 aqui, ó. Vamos usar essa relação. Então, nós vamos ter aqui a divergência de um gráfico qualquer, que seja primitivamente divergente, daqui a pouco vamos falar sobre isso, vai ser, então, 2 aqui. Então, 2 aqui vai ficar 4 VG mais 2 VF, eliminando a segunda equação, tá? Estou usando essa relação aqui. 4 VG mais 2 VF mais 2 VH menos IFI. Menos aqui. Então, isso é o primeiro termo. Fiz isso aqui. Menos 4V. Então, vai ficar menos 4. Então, menos 4, vamos falar logo mais 4. Agora, menos 4V. V é o número total de vértices. Então, vamos substituir. Isso aqui vai ficar menos 4. Número total de vértices é o número total de vértices lambda. Menos 4 V lambda. Menos 4 VG. Menos 4. Quer dizer, o número de vezes, um total de vértices é V lambda mais VG mais VF mais VH. Soma total de vértices. Então, vai ficar menos 4 V lambda, menos 4 VG, menos 4 VF, menos 4 VH. E mais 2 VH. Vamos só apagar essa relação aqui. Isso aqui eu acho que a gente já pode apagar também. Não, hoje não. Não, esse aqui eu não vou precisar. Os dois estão usando. Oi?
Ali não tem uma linha interna aí, mas aí não dá para eliminar mais, porque se eu eliminar essa, eu vou trazer ele interno do fio com fio. Vai ficar elas por elas. ali embaixo, se eliminar ela. Aonde? Aqui. Aqui. Essa aqui eu sei. Eu eliminei o 2 e aqui. Não, a de cima eu não sei. A de cima eu não sei. Porque eu não tinha nada que dependesse do if e fi. Pois é, mas se eu substituir agora esse if e fi aqui, eu vou trazer, essa relação vai me trazer o if e fi, que eu vou usar elas por elas. Certo? Subtrair uma da outra. Daí. Mas se eu subtrair uma da outra, de qualquer maneira, ou eu boto if aqui ou eu boto if e fi. Eu não vou conseguir eliminar completamente, né? Justamente, esse aqui talvez seja o aspecto peculiar aqui, porque talvez não sei. A questão provavelmente está diante de um modelo de uma formulação super normalizada, deve ser isso. Então vamos em frente, vamos calcular, vamos ver o que a gente pode eliminar agora. Então olha só, ficou 2VH, então vamos ver, 4VG aqui, cancelou o 4VG aqui. 4VG, cancela esse 4VG. Aqui ficou 2VF mais 2 menos 4VF. Então vou botar isso aqui para não estar certo. VH. Então nós temos 2VH aqui, temos esse 2VH aqui e temos esse 4VH aqui. Ele vai acertar. O if aqui não tem nada a fazer, o que não tem nada a fazer, e o VG está certo. E o 4 de lambda também não tem nada a fazer, não tem como eliminar. Então, o máximo que a gente conseguiu reduzir foi desse modo aqui. O fator 4, esse 4 está aqui, já colocamos ele. Menos o número de linhas externas de aqui. E agora, menos o número de linhas internas de fio aqui. Agora, 4VG, 4VG com menos 4VG cancela. Depois, o 2VF com menos 4VF dá menos 2VF. Menos 4VF. Os 3Hs se cancelam. Tá? 2VH, menos 4VH se cancelam. E sobra aqui menos 4V lambda. Menos 4V lambda. Então, o que nós observamos aqui? Né? Que se esse gráfico tiver duas linhas, esse gráfico qualquer gráfico aqui, né? A relação deu essa aqui. Então a gente vê que quanto mais vértices lambda eu tiver, quanto mais vértices F eu tiver, e quanto mais linhas internas eu tiver, eu vou contribuir para diminuir, por exemplo, o grau de divergência. Por exemplo, se eu quiser EQ igual a 4, então eu não tenho ideia. Vamos dizer que eu faço EQ igual a 2. Vou pegar um gráfico com duas linhas. Então, por exemplo, aqui só uma coisinha só. Um gráfico, um gráfico com linhas externas de φ, essa relação deu completamente independente do número de linhas externas de φ. Então, o número de linhas externas de φ, não? Se eu tivesse substituído o if aqui, teria aparecido a linha externa. Mas aí ao mesmo tempo teria aparecido o propagador if-fi. Então seria, de qualquer maneira, quer dizer, posso fazer isso também, mas aí ficaria meio elas. Eu não consigo, o problema é que eu não consigo eliminar completamente o número de linhas internas. Porque ou aparece o if aqui, ou aparece o if-fi. Tá? Então, isso. De base. Oi? Você
trocar de base. Ah, se trocar de base é outra contagem. Aí você tem que ter outra, você tem que rever os seus propagadores. Essa tarefa eu vou deixar para vocês fazerem agora. Vai ficar como tarefa para vocês fazerem. Esse FIQ, por exemplo, aqui, ele vai contribuir sempre para puxar. Por exemplo, quanto mais propagador misto eu tiver no gráfico, mais ele puxa a potência para baixo. Está mais negativo. Quanto mais vértice FF, e quanto mais vértice felando eu tiver, mais eu vou puxando também. Só para a gente ter uma ideia. Suponhamos que eu pego um gráfico aqui. Vamos pegar um gráfico com um loop só, um aqui. Eu posso desenhar um gráfico assim, um loop só. Esse gráficozinho aqui. Esse gráfico aqui tem 4 vértices de Ki, está valendo. E ele só tem linhas externas de Φ. Então, tem 2 linhas externas de Φ. Ele tem, então, número de linhas externas de Ki, aliás, é 2. Então, vai ficar 4 menos 2, dá 2. Depois, ele tem vértice VG no ponto aqui. Então, esse gráfico tem grau de divergência 2 para nós. Porque isso aqui é 2, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. E de fato, esse gráfico, o que ele é? Ele é um integral de D4K. Mas o propagador de Ki com Ki que nós calculamos, ele estava dando 1 sobre K2. Vocês olhem o propagador de Ki com Ki. O propagador de Φ com Φ, ele dava 1 sobre K4. Mas o propagador de Ki com Ki dava 1 sobre K2. Então, de fato, esse gráfico tem uma divergência quadrática. Eu estava dando 4 menos 2, o resto tudo é 0. Agora, eu posso, por exemplo, aumentar o número de loops desse gráfico aqui. Posso pegar o mesmo gráfico com 2 linhas externas de Φ. Quando eu pegasse esse gráfico aqui, com 2 linhas externas de Φ, e pegasse isso aqui. Sunshine, né? Oi? Sunshine, chama-se. Esse é o Sunset. Sunset. Esse gráfico aqui, então, tem totalmente dentro do Ki. Então, ele tem 4, só tem vértices de Ki. Então, esse gráfico aqui está a 2 loops, né? Tem 2 loops, então, ele tem 2 integrais. Então, tem quantas pernas externas de Ki ele tem? 4, ele continua com 2 pernas externas de Ki. Ele não tem linha interna de Φ com Ki, não tem linha interna, não tem gráfico, não tem vértice VF, não tem vértice V lambda, e não tem linha par. Então, esse gráfico aqui, ele deve dar integral, tem 2 loops, então vai produzir uma integral no D4K1, uma integral no D4K2. Tem 2 loops, cada loop carrega uma integral de momento. Agora, ele tem 3 propagadores da mesma categoria, tudo propagador Ki. Então, ele tem 1 sobre K2 para cada propagador. Então, de fato, esse gráfico, a divergência dele é quadrática. Bate com essa expressão. Vamos agora, isso aqui, pegar esse gráfico aqui a uma ordem. Vamos pegar um gráfico da mesma categoria, agora. 2 pernas externas de Φ, mas vamos fazer a seguinte coisa. Aqui eu posso pegar esse gráfico, pegar isso aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho Φ, Φ, Ki, Ki, Φ, Φ, Ki, Ki. Então, Φ, Φ, Ki, Ki, eu tenho 2 tipos de vértice, ou F ou H. Vamos supor que eu coloco aqui um vértice F e aqui um vértice H. Aqui é um F e aqui é um H. Então, nesse caso, eu tenho 2 linhas externas aqui. 4 menos 2 continua dando 2. Não tem um propagador de Φ com Ki. Tem um vértice VF. Então, o vértice VF tem 1 só. Então, ele vai produzir aqui um fator menos 4. E tem um vértice VH, não tem um vértice lambda. Então, esse gráfico aqui ele vai convergir com uma potência de momento ao quadrado do denominador. Ele vai com potência de momento a menos 2. Ele não é quadraticamente divergente, ele é quadraticamente, ele converge. Tá? Continua um vértice, né?
Só tem um vértice VF só. É esse aqui. Vamos 2. Não, estou colocando, inclusive eu vou colocar assim com vértice e VH. Aqui eu coloquei um vértice H. Então, esse gráfico. Agora vamos fazer a conta. O DH não acabou aparecendo naquela forma? Não, por exemplo, não aparece a forma. Então ele vai entrar aqui, vai ficar 2 menos 4. Vai entrar 4 menos 2 menos 0 menos 2 menos 0. Ele não tem vértice ainda não. Então nessa expressão aqui, certo? Não dá um pelo menos 2. Vamos olhar agora. Esse gráfico é um gráfico de 2 loops. Então ele tem D4 capa 1, D4 capa 2. Esse propagador aqui é Φ. Então ele vai 1 sobre capa 4. Esse propagador aqui é Φ. Então ele vai 1 sobre capa 4 também. Esse propagador aqui é Ki. Ele vai com 1 sobre capa 2. E aqui eu tenho um vértice VH. Então ele vai pegar uma potência de momento ao quadrado, a numerador, do vértice VH. Então eu tenho 4, 8, 10. 4, 8, 10. Né? 4, 4, 8, 8, 10. Mesmo? É, né? Tem 2 loops nessa forma. 4, 4, 8, 8, 2, 10. Então, do VH. Esse aqui é 1 sobre capa 4. Tá certo? Esse aqui é 1 sobre capa 4 também. E esse aqui é 1 sobre capa 2. Então está dando 4, 4, 8, 2, 10. Está dando 0. Está dando 0. Digamos que é errado ali. Aí ficou 4 menos 2, 2 linhas externas de aqui, 2. E quantos vértices VF eu tenho? Desculpa, quantos vértices VF eu tenho? Tem um vértice VF, então aqui dá um fator menos 2, perdão. Eu tinha colocado 2 vértices VF, talvez tenha sido isso que você falou, isso aí. Tem um vértice VF só. Então fica 2 menos 2 dá 0. Então, de fato, esse gráfico ele é logaritmicamente divergente, ele tem potência de momento 0. Então, o que a gente já começa a observar? É um gráfico que depende do mesmo número de linhas externas, mas a potência dele é mais convergente. Então, deixa eu fazer um outro exemplo ainda para esse mesmo coisa. Vou pegar agora esse mesmo desenho, o gráfico, 2 linhas externas de aqui. Mas vamos pegar um gráfico agora de, por exemplo, 3 loops. Vamos pegar uma coisa assim. Aqui eu posso pegar. As linhas podem se cortar, né? Pode, então é interessante. Posso colocar. Então, isso aqui não é um vértice. Você pode fazer assim, geralmente você faz um desliozinho assim para dizer que isso aqui não é um vértice, tá? Só para dizer que essa linha aqui, como se ela passasse por cima dessa. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Isso aqui não dá para fazer, porque eu não tenho verso com 3 x. Então eu tenho que botar uma linha assim, não tem que eu fizesse isso aqui. 1, 2, fizesse isso. 1, 2. Mas não tem o verso. 2 φ, 2 φs, 2 quis, 2 φs, 2 quis. 2 quis, 2 φs, né? Então esse gráfico aqui, ele existe, tá? Posso fazer, ó. Fi, ki, fi, fi. Ki, fi, fi, certo? Então, de qualquer maneira, esse gráfico tem 2 linhas externas de ki. Então, tá lá. Ô, tchau, pode continuar. Tá? Agora, vamos contar, vamos fazer a contagem de potência desse gráfico. Então, esse gráfico aqui vai ter 4 menos 2. Agora, quantos vértices, quantas linhas aqui? Eu não tenho linha interna que misture Φ com Q. Aqui, ó. Q com Q, Q com Q, Q com Q. Φ com Φ, Φ com Φ. Então não tem propagador misto. Vértice VF. Vértice VF mistura 2 φs em 2 φs. Vamos dizer que todos esses vértices aqui sejam VF. Que é F, isso aqui é F. Então esse vértice aqui mistura Φ com Q. Vamos pegar só vértice VF. E esse sim só aqui que é H. Então ele tem 3 vértices VF. Então vai dar um fator 6. E não tem velâmina. Então a tendência desse gráfico é 4 menos 2, 2. 2 menos 6 dá menos 4. Então, ele tem uma potência menos 4 de momento. É o que está dando a contagem de potência. Vamos fazer agora a contagem olhando direto no gráfico, sem contar como fazer a força bruta. Então, esse é um gráfico que tem um loop, 2 loops, mas tem 4 loops. Né? O número de loops é o número de linhas internas. Então, uma linha interna,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 linhas internas. Vamos recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui não é vértice. Isso aqui não conta como linha, conta em 7. Menos, quer dizer, linhas internas, menos o número de vértices. 1, 2, 3, 4. Mais 1. Esse gráfico tem 4 loops, né? Então, 1 loop, 2 loops, 3 loops, 4 loops. Tem 4 loops. Então, cada loop contribui com uma potência V4. Então, cada loop vai me dar esse. Como eu tenho 4 loops, né, eu vou produzir então, V4, vamos dizer assim, A4. 4 elementos, 4 integrações em K. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Depois, aqui eu tenho um propagador de φ, que é 1 sobre K4. Outro φ, que é 1 sobre K4. 1 sobre K4, 1 sobre K4, 1 sobre K4, 1 sobre K4. Então eu tenho 1 sobre K4, a quarta potência. Eu tenho 4 propagadores de φ. Φ com φ, φ com φ, φ com φ, φ com φ. Agora aqui eu tenho Ki com Ki, Ki com Ki, Ki com Ki. Cada propagador de Ki com Ki me contribui com 1 sobre K2. Então eu tenho 3 propagadores dessa categoria. 1, 2, 3. E eu tenho um vértice H, que me contribui de momento ao quadrado. Então, no final de tudo, nós temos 16 com 2, 18. Menos 16 com 6, 22. Então dá menos 4. Então, de fato, esse gráfico converge. Ele tem momento menos 4. Então, bate a contagem e está batendo. Agora, vocês vão observando o seguinte. Eu aumentei o número de loops. Esse gráfico, ele era quadraticamente divergente a um loop. E agora, a 4 loops, ele está sendo convergente. Então, à medida que eu estou aumentando a série perturbativa, ou seja, eu estou aumentando o número de vértices, eu começo a colocar vértices dessa categoria no meu gráfico, eu começo a fazer o gráfico ficar mais convergente. Então, à medida que eu vou aumentando o número de loops, a tendência é fazer haver uma convergência. Então, na regularização, eu tiraria esse gráfico não é calculado. Mas aí, fisicamente, por que ele não entraria? Qual argumento seria da regularização? Não, ele vai poder entrar, ele vai entrar só para te dar correções. Ele não gera divergências que você precisa regularizar. Mas a regularização não é essa regularização? Você regulariza. Isso, quando você regularizar esse gráfico, o que significa? Nós vamos aprender, nós vamos introduzir um parâmetro que vai fazer as integrais ficarem infinitas. Mas no final você joga esse parâmetro para zero. Quando você jogar esse parâmetro para zero, aquele gráfico ali, automaticamente a parte dele, ele já é completamente convergente, ele não vai depender desse parâmetro. Então, quando você jogar esse parâmetro para zero, o valor do gráfico vai ser o mesmo, porque esse gráfico já é convergente por nascença. Então, você não precisa nem regularizar ele já é convergente. Só vai regularizar os gráficos que são divergentes. Também fazer a renormalização. Depois de regularizar, a gente faz a renormalização. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse power counting aqui, ele está dando para a gente a indicação de que esse modelo que nós estamos considerando, vamos agora fazer a classificação, ele é um modelo super renormalizável. Por quê? Ele tem um certo número de divergências, mas à medida que a gente aumenta muito o número de vértices, esses vértices vão puxar a coisa para baixo. Então, vamos ver agora exatamente um exemplo típico de um modelo que é super renormalizado, só para a gente fazer aqui uma coisinha. Vamos pegar então, vamos entender como é que mais ou menos funciona. A regra é sempre essa, é muito simples. Vamos pegar um caso mais simples agora, vamos fazer a seguinte coisa: vamos estudar em D dimensões. Suponho que eu esteja agora trabalhando em D dimensões do espaço-tempo. Eu estou em D dimensões. Mas eu vou trabalhar com um modelo que tem interação do tipo lambda φ elevado a n. Então eu tenho uma interação φn, pode ser φ4, pode ser φ3, φ4, φ5, φ6. Então tem uma interação φn. Tá bom? Então vamos ver, a teoria lambda é o modelo escalar. Então no propagador,
nós já sabemos, é 1 sobre K2. Deus está lá, normal, não estou botando derivada superior, não tem nada. Klein Gordon, por sinal, é um Klein Gordon em D dimensões, só que a interação é φn. Tem N campos interagindo no mesmo ponto. Em vez de ser φ4, eu estou generalizando, N pode ser 4. Então, eu vou fazer a contagem de potência. Então, a contagem de potência vai ser, cada linha interna colabora com D. Agora, só que eu estou em D dimensões. Então, na linha interna, eu vou ter que integrar sobre o espaço dos 90 em D dimensões. Então, eu vou ter um fator D menos 2. Então, cada linha interna, então eu vou ter, vai me contribuir com uma potência de momento D menos 2 para cada linha interna de φ. Cada linha interna de φ, integral do momento sobre o propagador. Vértice menos, cada vértice vai ter um delta do momento, só que eu estou em D dimensões, a função delta de tira em D dimensões tem dimensão menos D. Então vai ficar, em vez de ser menos 4 D menos 1, vai ser menos D menos 1. Certo? Tá legal? Mais nada, não tem inverso derivada. Então eu só estou com as potências de momento, elas só vêm nos propagadores, nos vértices. Se os vértices têm derivada, eu coloco potências a mais de momento, mas não tem vértice derivada. Então acabou, você acabou aí. Relação topológica. Cada linha interna só tem propagador φ. Então cada linha interna conta 2 φs. Cada linha externa conta 1 φ. Mas cada vértice conta n φs. Então aqui eu vou ter n vezes, né? Cada vértice vai contar. Então o vértice relâmpago. Então cada vértice vai contar n φs. Então isso aqui é o número de φs contados pelas linhas internas e externas, e aqui é o número de φs contado pelo vértice. Então tem uma interação φn, cada vértice converge em n φs. Então, vamos fazer a coisa lá, vamos fazer as nossas substituições. Vou apagar isso aqui agora. Quando eu estou indo um pouquinho mais devagar, porque a gente vai ganhar um tempinho na semana que vem, então eu queria fazer isso aqui bem feito, porque hoje a gente termina isso e nunca mais vocês precisam fazer isso. Já sabem como vai. Isso é uma técnica muito importante. Quando a gente às vezes está estudando um modelo, a gente quer saber se ele é normalizado, isso aqui dá sempre uma boa indicação. Não garante, né, mas é uma condição necessária, tá? Mas não é suficiente. Às vezes você tem uma contagem de potência, né, mas a teoria acaba sendo mais convergente do que a contagem de potência dá. A contagem de potência, ela te dá a situação mais tenebrosa possível. Às vezes a contagem de potência te dá divergência, mas aí você tem simetrias que ajudam na conversão, sobretudo a simetria de Young-Gate. Nós vamos ver na QED, por exemplo, que a contagem de potência, ela aparentemente dá uma divergência maior, mas a simetria de Gate reduz, quando vamos ver isso. Então vamos substituir o Iφ aqui. Então o Iφ, vamos já substituir o Iφ aqui usando a relação topológica. Então, essa divergência aqui, ela vai ser D menos 2 Iφ. Então, Iφ vai ser N sobre 2 de lambda menos 1/2 de F. Vamos substituir o Iφ. Menos dV mais D. Mais D menos D. Então vamos lá. Então vamos ver. Vamos começar com D. Depois eu vou ter um fator que vai ser menos D menos 2 sobre 2 F. E agora, aqui é velada, né? Vamos escrever lá. Deixa eu botar aqui isso
Então, se você velando, tanto faz, velando, só tem um vértice só, eu não preciso ficar identificar por velando. Não tem um vértice só, então é V. Tem que especificar diferentes vértices, certo? Então ficou D menos 2 sobre 2 é φ. Agora na parte do V, ficou menos esse D aqui. E aqui vai ficar menos N sobre 2 D menos menos 2 sobre 2 é. Certo? Ficou assim. Beleza, então a gente vê aqui o seguinte. Vou segurar esse termo. Esse termo depende aqui do número de vértices, né? Então, esse termo aqui, vamos colocar assim, isso aqui é D, isso aqui é D, mais aqui um N aqui, né? Vamos deixar. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui só para escrever isso da seguinte maneira. O fator D está certo, né? Menos D mais D menos 2 sobre 2 é, tá certo. Então, aqui vai ter esse. Vamos só substituir esse parênteses aqui, só para formar. Vamos pegar o termo inteiro. Então, eu vou ter D menos D sobre 2 N. Então, eu vou ter D multiplica 1 menos N sobre 2. Então, vai ficar D multiplica 1 menos N sobre 2. D menos 2 sobre 2. E aqui vai ficar mais N. Certo? Tá? Aqui ficou. Mais. Tá legal. Olha só, N é o número de interação. Então, N tem que ser no mínimo 3. N tem que ser maior ou igual a 3. Porque se N for igual a 2, simplesmente eu tenho um termo de massa, eu tenho φ2. Aquele termo lá, para ser um termo de interação, eu tenho que ter pelo menos 3 campos. Então, N tem que ser maior ou igual a 3. D é o número de dimensões. Nós não estamos trabalhando com dimensão fractal, então vamos supor que D seja inteiro. Então, eu tenho, isso aqui é D. Professor, desculpa, eu não entendi por que tem que ser maior ou igual a 3 para ter aquele ali. O N? Pelo seguinte, porque se o N for 2, for menor do que 3, você não tem um vértice de interação. O termo φ2 é o termo de massa. Tá. A interação tem que ser no mínimo 3 campos. Isso, claro. Então, N maior ou igual a 3. Então, esse carinha aqui, no mínimo, é 3 vezes. Então, fica 1 menos 3 vezes. Pode 1 menos 3 vezes. Então, esse fator aqui vai ser sempre negativo. Certo? Porque esse termo aqui, no mínimo, é 3 vezes. Então, esse valor aqui é menos 1,5, ou então é mais negativo ainda. Se N for, por exemplo, 4, só que fica menos 1. Então, esse termo aqui é sempre negativo. Então, esse termo é sempre negativo, então isso aqui está puxando o D, esse termo aqui é negativo. É esse termo aqui que vai poder compensar, certo? Para poder esse termo ficar, isso aqui dá um negativo. Porque se esse termo todo aqui for negativo, isso aqui vai ficar contribuindo positivamente no final. Então, a tendência é aumentar. Vamos fazer a seguinte pergunta. Qual é a condição para que esse número de vértices não apareça? Para que a contagem de potência ela só dependa do número de linhas externas. Então, isso aqui tem que dar 0. Então, eu teria que ter que D que multiplica. Então, eu teria que D teria que ser igual a menos N sobre 1 menos N sobre 2. É muito jeito isso aqui, né? D seria menos N sobre 1 menos N sobre 2. Vamos botar aqui 2N. E aqui 2 menos N. As linhas vão criando dimensões. Dimensão. Então, olha só.
Se, por exemplo, esse n for 3, 2 vezes 3, 6. 2 menos 3, menos 1. Então fica mais 6. Então, se eu tiver uma teoria, um modelo lambda φ3, n igual a 3, significa uma interação φ3. 3 φ's interagindo no mesmo ponto. Eu teria o correspondente d igual a 6. Então, em 6 dimensões, o modelo φ3, ele perde esse termo. O que significa perder esse termo? Significa que se eu estou em 6 dimensões, isso aqui vai ficar 6 menos 6 menos 2, 4, por 2, 2, menos 2 é φ. Então, isso significa que eu só vou ter divergência para uma certa estrutura de gráficos. Gráficos com 2 φ, gráfico com φ, gráfico com 2 φ e com 3 φ. Gráfico com 4 φ já fica convergente. Então, eu tenho só, independentemente do número de vértices, então, independentemente da ordem perturbativa. Independentemente da ordem perturbativa, eu só vou ter gráfico numa linha de φ externa, então eu vou ter alguma coisa desse tipo, com 2 linhas de φ externas, uma coisa desse tipo, ou com 3 linhas externas de φ, algo desse tipo. São as únicas categorias de gráficos, independente, aquela bolinha quântica, ela pode ter quantos loops eu quiser, não importa. Depende do número de loops, depende do número de vértices, só depende do número de linhas externas. Então, eu tenho um modelo que ele classifica apenas 3 categorias de gráficos divergentes. Qualquer gráfico com uma linha externa vai ter divergência 4. Qualquer gráfico com 2 linhas externas vai ter 6 menos 4, 2. E qualquer gráfico com 3 linhas externas, 0. Não tem que ter pelo menos 2 linhas externas, não? Não, você pode ter uma linha externa. Mas aí que processo vai ser? Tem alguma coisa desse tipo, assim. O nome desse processo é Carpal. Esse processo aqui, isso aqui pode contribuir para, no fundo, isso aqui vai acertar o valor do teu campo. Entendeu? Mas fisicamente, o que é? Fisicamente, esse gráfico aqui representa, ele estaria representando que você não, vamos dizer, você teria uma função de Green, um campo apenas, ou seja, o teu campo, que não trivial, ou seja, o teu campo, ele adquire um valor esperado no vácuo diferente do zero. Então isso está ligado a uma quebra espontânea, você pode ligar a uma quebra espontânea de si. Fundamental. Oi? Esse é o gráfico fundamental. Fundamental, certo? Então, beleza. Sabe o que quer dizer polo? Tadpole Eu não entendi. é o nome desse gráfico. Tadpole. É um gráfico desse tipo, assim. É o gelinho. Né? Certo isso aqui. Muito bem. Então, nós estamos vendo o seguinte, que se eu pegar esse modelo, a gente dá em mecânica estatística, esse modelo tem algum interesse. A teoria F3 em 6 dimensões. Vamos pegar agora N igual a 4. Tem interação. Vamos fazer 7 dimensões por interesse. Vi um comentário de um jornalista. Ele andou lendo um desses livros de streaming. Sei. Desses livros de divulgação. Tem um cara no inglês que fez um livro aí de streaming recentemente. E ele bota com um mundo de multiversos. Sei. Assim. Esse universo multiverso. E duas coisas disso aí, deve ser, imagino. Sei. Deve ser 60 multiversos. Eu não sei se é o livro, não é o livro do bichinho Caco, não. Não. Não é o universo elegante, não é o universo da É parte um de nós. elegante aí, mano. Michel, acho que o universo elegante não é Michel Caco. Não é Caco, não. É um outro cara. É um inglês que era de Oxford. O inglês mesmo, né? É, de Oxford, mesmo na massa. Sei. E eu falei aqui o nome dele, mas no livro é que bom, não sei, é tão gostosinho, só que é um cara, é um índio, né? Ele tem que ter multiverso. Porque a pergunta que a gente faz aqui é. Eu digo a questão sempre até que ponto a matemática nos conduz. Essa é uma pergunta. Até que ponto, com esse exemplo, tudo certo. É claro, a partir de casa.
Quando chega em coisa, não é fácil, não é assim, mas é sabe. Não tem matemática. Segundo Dirac, né? Dirac gostava de brincar dizendo isso, né? Que até que ponto a matemática conduz, né? Ele sempre dizia que enquanto você tiver domínio da física, tudo bem, deixa que a física te conduza. Mas quando você quiser ir além e não tiver mais domínio da física, vai pela matemática que ela vai te conduzir para um lugar bom. Ele sempre dizia, deixa a matemática te levar. E aí você, com a matemática, você vai sempre chegar em algum lugar. Então, até onde a gente tem controle físico, tudo bem. Depois você deixa a matemática te levar, né? Matemática leva eu, como diz o Zeca Pagodinho. Matemática leva eu. E aí depois você vê onde é que você vai chegar. Não, você pode chegar em várias ideias. Pode, mas aí você vai ter que reconsiderar, vai ter que discutir. Quer dizer, é aquela briga da física, é aquela interplay da física com a matemática. Quando você perde o controle, porque realmente a gente não tem condição de ter controle sobre tudo. Mecânica quântica não é intuitiva hora nenhuma. Se você não for educado para pensar em mecânica, ninguém nasce pensando em mecânica quântica. Mecânica quântica ela é completamente fora do senso comum. Então, tem uma hora que se você, assim, você não tem, você vai falar de uma região da natureza que você não faz a mínima ideia. Então, o único instrumento que você tem é a matemática, cara. Como é que você vai querer, depois que a matemática te fala, você fala, ah, tudo bem, fisicamente, isso faz até sentido por causa disso. Mas tem certas horas que você não tem condição de ter um raciocínio físico antes de ter um resultado matemático. Você está numa região que você não conhece nada. Não tem nem experimento, nem intuição. Não tem nada a ver com a vida do dia a dia. Aí você tem que deixar a matemática te levar realmente. Depois que ela te levar no lugar que você finalizou, vamos agora pelo menos se interpretar. Mas ela já te deu uma resposta. Aí de repente a matemática te dá uma resposta, você fala, pô, é bastante razoável, por causa disso. Então eu acho que realmente, se a gente uma certa hora não abstrair, né, eu acho que a grande lição que o Dirac deixou, a grande lição, assim, qual é a grande descoberta, assim, que foi um sucesso bem fantástico da física teórica sobre qualquer coisa, foi a previsão da antimatéria, foi a equação, quando ele tira a previsão do Bose, completamente fora de qualquer pensamento, quer dizer, sai de um jogo matemático, a equação dele, que nem ele esperava. Ele escreveu a equação em 28, ele só foi ter isso direito em 31. Quer dizer, eu acho que a antimatéria é o maior, assim, um dos maiores sucessos, né, da ciência abstrata, da ciência mesmo, no mais sentido puro de abstração, fora do senso comum. Foi a previsão mais, assim, mais estonteante, né? Que era prever a antimatéria. Acho também, claro, na relatividade a gente tem coisa. O buraco negro, por exemplo, né? Em que vai, se você não tem uma equação que te conduz, já se falava lá, eu acho que já era, não sei se era Huygens, se era Newton mesmo, que tentava ver a possibilidade da luz escapar, né? Mas aquilo era um raciocínio muito heurístico. Com a teoria da relatividade, aí você até entende. Eu acho que tem certas horas assim, que realmente a gente tem que deixar a matemática levar. E aí, claro, você tem que usar o bom senso depois de ver. No antes a matemática te levou para uma região e te deu uma resposta, você chegou a uma resposta. Vamos interpretar. Oi? Você tomar muito certeza, porque eu vou dizer, esse D igual a 6. É. Entendeu? O que é o pensamento? Eu quero uma teoria finita. Assim, então, daí, bom, no caso do modelo, está falando, onde é que esse modelo fosse um modelo, né? Eu quero teoria finita, então, entender igual a 6. Pô, agora tem que entender isso agora. Daí você entra com. Claro. E depois que você acha que o modelo. Fisicamente tem. E às vezes a física também não está enganado sobre o que é física. Física é um princípio físico. Diz assim, essa é delicado também saber o que é física. Porque quando a coisa por mais a verdade, muita coisa desfaz. Eu acho que o princípio físico, eu sou mais. Eu acho que antes do princípio físico tem que ter uma coisa: constante física. Porque todos os princípios físicos, eles nasceram de constantes físicas. G, C. C me deu. Quer dizer, não foi. Ninguém pensava que a velocidade da luz é invariante, isso aqui é um absoluto. Você descobriu uma constante, a constante que revolucionou. Aí você busca um princípio para aquela constante. Você pega o H, aí você descobre uma constante na natureza. Aí você descobre o princípio para aquela constante. Eu acho que o que está faltando em física hoje, o que a gente fala? A física é muito complicada.
Está faltando ter um princípio? Não, acho que está faltando uma constante. Se a gente descobrir uma nova constante fundamental da natureza, certamente a gente vai descobrir um princípio novo. Mas sem constante fundamental, a gente vai buscar princípio, tudo bem, da minha cabeça, né, um delírio, um sonho, como você falou, uma cerveja, um baseado, sei lá o que, alguma coisa vai me dar um princípio. Mas eu acho que o que está faltando talvez em física seja a gente descobrir uma nova constante. Se a gente descobrir uma nova constante fundamental da natureza, com toda certeza vai sair uma nova física. Quer dizer, a constante da corda, o alfa', ela é colocada lá, ela não saiu do experimento. Então a gente não tem embasamento para dizer, essa é uma nova constante fundamental da natureza. Ela é um parâmetro, ela não é o alfa' das cordas é um parâmetro, não é uma constante. Agora, se a gente descobre cada constante fundamental da G, deu toda a mecânica celeste, deu toda, no fundo, a física newtoniana, ela vem do G, porque foi do G, do fenômeno G, que saiu a órbita dos planetas, as leis de Kepler. Newton chegou, né, através das leis de Kepler, ele se guiou muito para chegar na mecânica, nos princípios, né? O G detonou uma revolução. Aí depois, C, E, carga fundamental do elétron, outra revolução, né? C, aí entra o E e o C. O E detona uma revolução, a carga é quantizada. Por que a carga sempre aparece como múltiplo de uma grandeza fundamental? E aí veio, então, a questão toda é o C, o E. Depois veio o C, aí C detona a relatividade especial. Aí vem o H, corpo negro, parece aquela constante H sistematicamente, radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico. Tem uma constante H que está perturbando a vida da gente. Então, com isso abriu a mecânica quântica. K, constante de Bose. Aí você tirou termodinâmica. Você fez aí, em cima do K, da constante de Boltzmann, você criou uma nova física. Então, eu acho que a física, ela sempre se move, né? Eu acho que a base de constante. Aí a constante, ela te obriga a criar um princípio. Ela sempre esconde um princípio que você acaba colocando, né? Então, eu acho que é um pouco mais importante do que tudo, eu vejo que seja a gente descobrir novas constantes da física. Se a gente conseguir descobrir, de repente, sei lá, com a astrofísica, que está evoluindo tão rapidamente, a cosmologia, né? Com todos esses observatórios, aí, Hubble, WMAP, Planck, ESOs da vida, né? Os Scopes que já acabaram, mas com todos esses telescópios de observação, plataformas, pode ser que a gente descubra uma nova constante associada à cosmologia. Se isso aparecer, cara, pode ter certeza que vai ter uma nova física. Aí sim, vai ter um novo princípio, uma nova física. Eu acho que um pouco isso. A matemática, eu acho que é o seguinte, no momento você fica cego, alguém tem que te conduzir. A matemática, ela te conduz por vias certas, né? Depois, no final, você vai interpretar. Porque quando você perde o controle da física, você tem que deixar a matemática te levar. E aí, a matemática te leva, e aí você chega, então, agora vamos discutir, né? Alguém tem intuição para tunelamento? Se não é a equação de Schrödinger que te dá, cara, deixa a equação, bota o potencial, resolve o potencial, bota no poço, aí você ganha, que a coisa cai exponencialmente. Agora, um ser humano normal, antes de saber qual é, ele pensa em tunelamento, cara, você tem um bloqueio, como que a energia cinética vai ser negativa, se não é a mecânica quântica, se não é a equação de Schrödinger, né? Se não é a equação de Schrödinger leva cara, você não chega ao tunelamento nunca. Então, eu acho que tem certas coisas que você tem que deixar a matemática. Igual o Dirac, ele pegou. A solução tem solução de energia negativa? Tem. O que significa? Não sei. Mas tem matemática que me conduza? Tem. Deixa a matemática me levar até o final. Aí a matemática me levou até o final. Aí lá no final eu descobri, tem como dar um significado físico para isso. Eu acho que é um pouco esse discurso assim. Deixa a matemática, em certo momento você tem que se entregar a ela. E depois você volta a dialogar com ela. Aí você volta, chegamos a esse resultado. Porque senão você não vai. Se você quiser resolver só com os primeiros princípios, assim, é muito difícil, porque de repente você está numa região da física que todos os primeiros princípios que você conhece falham, né? É que nem o átomo. Eletromagnetismo e mecânica junta, não dá estabilidade do átomo. O átomo dura o quê? 10 menos 9 segundos. Como é que eu vou explicar um átomo estável? Tem como, qualquer princípio primeiro de física clássica que eu usar,
não vai conseguir segurar a estabilidade do átomo. Então tem que ter um novo princípio. Agora esse novo princípio veio do H, e bota lá, aquele múltiplo, né, aquela quantidade fundamental de momento angular que existe na natureza, que é o H, quando X a órbita. Eu acho que mas aí tem uma certa hora que tem que ser a matemática. Aí você vê, Bohr deixou matemática, botou lá aquela coisa, e deu as histórias, deu as raios, espectrais, deu a série de Naumann, deu as séries, né? Eu acho que é um discurso assim, que a gente tem que levar com cuidado. Né? Claro, a física não é matemática, mas a gente não pode negar a força da matemática na física. Né? Eu acho que tem uma certa hora que física e matemática, eu pelo menos acho que são a mesma coisa. Não é física matemática, nem é matemática aplicada. É uma ciência. É uma ciência natural. Mas não é física nem é matemática. Acho que a gente se confundar, a gente tem que deixar isso um pouco acontecer. Acho que a abstração tem uma certa hora, cara, se não for pelo raciocínio abstrato, você não chega a nada. É a visão, eu não estou querendo doutrinar ninguém, não. A gente pensa sobre essas coisas ao longo da vida da gente, né, que a gente tem uma hora que, estou fazendo matemática, mas você cura matemática, ou é física, né? Então, a gente às vezes lendo os escritos de alguns, a gente lê para Bohr é uma pessoa muito interessante de ler, né? Porque Bohr era um cara que botava muito o pé no chão da física, assim, né? Então, Bohr é uma discussão boa. Bohr, Heisenberg, Dirac, né? Então é um pouco bom a gente também, às vezes, é muito bom a gente ler também um pouco esses caras, né? Porque esses caras, tem que respeitar o que eles fizeram, sabe o que estão dizendo, e às vezes eles também têm reflexões nesse sentido, da relação entre física e matemática, né? Isso é uma coisa. Então, o Pauli, né? Pauli era praticamente o arqui-inimigo do Dirac, assim, né? Eles não estavam bem, não? Não. Pauli tinha uma briga com o Dirac. Ele chamava o Dirac de Monopolion, né? Por causa do monopólio. Ele dizia que tudo aquilo, cara, era nonsense. Ele falou, aquele mar de tira, ele não sossegou enquanto ele fez uma formulação que evitasse o mar de Dirac. Ele falava que o mar de Dirac era uma loucura. Ele dizia mesmo que era nonsense. Ele tinha uma... Agora, o Pauli pagou grandes picos, né? Pauli afirmava categoricamente que era impossível existir semicondutor. Quando alguém teve ideia teoricamente, o cara, porque quando o semicondutor, ele foi oposto teoricamente. Depois é que virou experimento, né? Virou física experimental, depois física aplicada, virou tecnologia. Mas o Pauli, ele dizia, isso é uma ideia impossível. Ele dizia, não é possível existir semicondutor. A teoria mostrou que era possível e a experiência confirmou. Depois, Pauli dizia que era impossível o Dirac tirar a antimatéria a partir da equação dele. Ele tirou. Depois, qual foi o outro grande livro do Pauli? Ele dizia que era impossível a paridade ser violada. A paridade foi violada. Se eu contar, eu já contei que tem aquele prêmio Nobel e o prêmio Ig Nobel, né? Pauli ganhou uns 3 ou 4 prêmios Ig Nobel, né? Porque ele fez aquela previsão assim, categórica de que era impossível, cara, o negócio estava certinho, né? Foi a antimatéria, foi semicondutores, violação de paridade, eu acho que são 3 ou 4. Acho que é legal o cara que discutiu o assunto. Pois é. Ele tem é bom ler esses caras, porque aí você vai entender por que ele diz que não. E aí por que o outro cara está dizendo que sim. Quer dizer, quando você vai entrar numa briga de Dirac com o Pauli, você já não sai a mesma pessoa. Antes de ler, você era uma pessoa. Depois que você lê, você é outra. Né? Essa coisa que tem vocês ali, o problema é, né? Então, agora você tem vocês para poder a teoria ser finita. Daí você qual o princípio físico que você está seguindo? Então você não está sabendo que esse quadro que. E daí tem uma discussão, né? Como é que você. Eu acho que, por exemplo, as estringas isso que você está falando do dia, que você segue a matemática, eles seguiram e se perderam, sabe? Tanto que eu não estou dando essa continuidade. Não, está numa fase. O tempo mostra as coisas, né? Quer dizer, existe uma efervescência quando é novidade, e também aquela coisa de política, né? Você, todo mundo quer a unificação, lá, né? Mas depois o tempo mostra, né? E a verdade é o seguinte, você vai na matemática, e de repente você
assim. Não, se você vai na matemática só assim, né, completamente desconectado, eu acho que é ruim. Não, mas nenhum desses caras é desconectado, assim, ninguém é burro, né? Não, Mas o problema é que muitas vezes é o próprio caminho que você leva para aquela direção, né? Você quando chega a complicar. Então, o 84, lá na GRI, né? E aí agora, o que deu, assim, dá um resumo, assim, e daí a pessoa não conseguiu encontrar os fluxos não são. Você tem aquele fluxo e ali o ganho é forte, né? Vai te levando. Né? Ali tem muita cerveja levando, não, cerveja é pouco, é baseado, pesado. Cerveja é pouco. Vou botar FI 4. Se eu agora coloco FI 4, então aqui dá 8. E aqui dá menos 2. Então dá menos 4, dá 4. Então, dimensão D é igual a 4. Então, a teoria, o modelo lambda F4, ele é renormalizado, ele não depende do número de vértices de 4 dimensões. Então, D é igual a 4, então o power count fica D é 4, 4 menos 2, 2, 2, 2, então 4 menos 2, 2 por 2, 1, então menos é 20. Então, em princípio, eu teria 4 categorias de gráficos divergentes. Poderia ter uma linha externa, 2 linhas externas, em princípio 3 linhas externas e depois 4 linhas externas. Essas categorias de gráfico teriam todas as outras já seriam finitas, não seriam divergentes. Agora, nós vamos ver depois que tem uma simetria que vai dizer, na próxima aula a gente vai ver por que isso aqui não precisa, e isso aqui precisa por causa da simetria do lagrangiano que φ vai em menos φ. A teoria lambda F4 ela é invariante por φ que vai em menos φ. É totalmente quadrática. Então essa simetria te permite eliminar esse ponto. O power count te diz que existem essas divergências, mas a simetria te diz, não, essas divergências são fictícias, a simetria mata elas. Então, mas tem duas que sobram. 8 são as duas que sobram que vão renormalizar. Então você faz a normalização só para essas duas. Se eu pegar agora D, Φ, 5. 2 vezes 5, 10. Mas 2 menos 5 dá menos 10, quando dá dimensão fracionária. Então a gente não está supondo fractalidade, nada disso. Então, Φ5 não tem nenhuma dimensão. Ela não tem nenhuma dimensão em que ela seja. Mas existe uma teoria fractal? O pessoal fala. Poxa, cara, vai perguntar. Tá bom, mas existe alguma teoria séria? Não existe, tem alguns modelos, cara. Tem a coisa você só reproduz. Tem certos fenômenos que aquele fenômeno se passa com uma dimensão. Aqui, por exemplo, sempre na LHC a gente sempre vê uma busca de uma dimensão extra, não uma dimensão fractal. Não é uma dimensão fractal, mas você tem muitos fenômenos que funcionam com dimensão fractal. Sobretudo em engenharia, robótica, por exemplo. Esses movimentos todos assim, confusos dos robôs, aquilo tudo é feito com fractalidade. Mas aí não está numa dimensão fractal. Não, mas o espaço não é fractal, mas aquele fenômeno, ele explora uma fractalidade. Ele entra num regime de fractalidade do espaço. Mas existe uma teoria que onde o espaço é fractal? Não, saiba assim, uma teoria física. Fazer equação de Dirac em dimensão 4 terços, né? Existe isso, existe tentativa. Você tem livro que é sobre isso, né? Que você vai construir teorias. Você tem duas coisas: ou o espaço é fractal, ou os teus operadores admitem potências fractais. O que é uma derivada elevado a meio? Faz sentido eu escrever uma teoria em que eu vou tirar a derivada a meio de um campo, ou vou tirar a derivada a 1/3 de um campo? O que significa você definir um operador matemático que seja derivada 1/5? Você tirar a derivada primeira, a derivada segunda. E a derivada 2/3? Existe matemática para isso. Então existe o cálculo fracional. O cálculo fracional ele te dá prescrições para você tirar derivadas não inteiras. Você cria uma matemática, um princípio de infinitésimo, um princípio variacional, com essas coisas. Então você pode fazer uma física, porque tem certos fenômenos que indicam que eles se passam por dimensão fracional. Então a gente tem que saber que classe de fenômeno você está estudando. Mas isso é uma coisa ainda muito, está começando muito. Tem uma certa
vamos dizer assim, ainda tem uma certa ambiguidade na definição de certas coisas, mas não é uma coisa excluída, não. Tá? Bom, Φ6. Isso também é que tem sexo na orelha, né? Pode ser, cada um tem fetiche. Vamos Vamos discutir. isso. 12. 2 menos 6 menos 4. Φ6. 3 dimensões. Esse modelo aqui é muito usado em mecânica estatística. Você fazer modelos tridimensionais com interação Φ6. Então, vamos dizer assim, a teoria Φ6 em 3 dimensões ela é renormalizada. Em 4 não. Se eu pegar Φ6 em 4 dimensões, vou apagar isso aqui. Se a gente pegar Φ6 em 4 dimensões, então, 4 dimensões, 4. 4 menos 2, 2 por 2, menos é φ. Menos, agora se eu estou em 4 dimensões, o d é 4. Menos 4 menos 2, 2 por 2, 1, então menos 1, mas n é 6. Então 4 menos 6, menos 2. E aqui vai ficar então mais 2. Então o que vai acontecer? Se eu pegar a teoria Φ6 em 4 dimensões, eu vou gerar um termo mais 2D. Então, à medida que eu for aumentando a série perturbativa, pegar gráfico de ordem lambda, lambda 2, lambda 3, cada vértice contribui com um lambda. Quando eu posso pegar um número de. Quando eu pego uma função, um objeto que tenha 4 pernas externas de φ, 4 linhas externas de φ, dá 0. Então, esse gráfico ele vai divergir com 2D. Então, a potência dele começa a crescer com o número de vértices. Então, à medida que eu aumento a série perturbativa, aquele mesmo gráfico que antes podia ser convergente, ele começa a ficar divergente. Então, isso significa que à medida que eu aumento a série perturbativa, eu estou aumentando as divergências. É isso que a gente diz que é uma teoria não renormalizável. Então, a teoria Φ6, o modelo Φ6 não é renormalizável em 4 dimensões, mas é renormalizável. Então, aquele resultadozinho ali, a questão é, para que valores de n você encontra Ds inteiros? Isso aqui é menos 2n sobre 2 menos n. Então, não é para todo valor de n que eu vou encontrar um D inteiro. Para n igual a 3, n igual a 4, n igual a 6, sei lá, n igual a 8. 2 vezes 8, 16. 2 menos 8, não dá. Então, para n igual a 8, então a gente se pergunta, quais são os valores de n para os quais eu obtenho esse resultado aqui inteiro. É um probleminha matemático bom, não é só para isso, mas é ninguém, isso é um joguinho matemático, não importa. A gente quer isso, basicamente isso. Nessa conversa, na minha época, esse Φ6 com D igual a 3, naquele livro do Amit. Do Amit, pois é. É um modelo estatístico. Eles tinham que era o máximo para coisa, local, então já tinha aquela turma que já botava com D igual a 3, D igual a 3 resolvia as questões da matéria condensada. Exatamente. Esse modelo é muito importante em mecânica científica. 6 e 3 dimensões. E é o momento que a matemática te conduz. Isso, exato. Será que é verdade? Vou deixar um exercíciozinho só provocativo. Pode falar. Cada época assim, tem coisas assim que estão muito envolvidas, o tipo de música, né? E daí o pessoal quer enaltecer, né? E daí o cara encontra que, digamos, um D igual a 3, todos os é o caminho, é natural, isso a defesa do conceito, né? Mas aí que vem essa questão. É que o ponto que a matemática que conduz. Tem em casa, né? Chega em casa, tua namorada ou tua mulher te mostra que não tem matemática nenhuma, assim, você tem que fazer, seguir as ordens, né? Botar uma vírgula externa e ser dominado, né? Tarefa. Vamos fazer o seguinte exercício. Suponhamos que a gente tem... Mudar de base? Oi? Temos que mudar de base. Isso, vai ter 2 tarefas, eu vou deixar aqui. A primeira tarefa antes dessa, eu vou colocar uma tarefinha aqui assim. Suponhamos que a gente tem 10 dimensões. E que eu vá estudar a interação φn. Só que eu vou acrescentar uma outra interação nova, que é uma interação com constante de acoplamento f, mas com 2 derivadas, algo desse tipo. dμφ vezes um φ elevado a n. Então agora eu tenho um jogo
É só um exercício assim, mental, que eu não tenho aplicação física, não, só para vocês treinarem isso. Então, se estão em D dimensões, tem a interação φn, mas aparece um acoplamento com duas derivadas e uma potência n. Então, a minha pergunta é, vocês conseguem achar, quer dizer, aí vocês vão, pelo Power Counting, nós vamos querer ver se a gente consegue zerar o coeficiente do V. Agora, aliás, eu tenho dois V's. Eu tenho o V lambda e tenho o VF. O V lambda, tudo funciona como a gente fez agora. E o VF, ele vai introduzir duas potências de momento. Então, vai aparecer um mais 2, vai aparecer 2VF aqui. Porque vão aparecer duas potências de momento associadas a esse VF. Então, aí quando vocês fizerem o Power Counting, vai aparecer VF, vai aparecer V lambda. Eu quero saber se vocês zerando o coeficiente do VF, zerando o coeficiente do V lambda, ou seja, existe uma dimensão tal que, com uma certa potência de M aqui e uma certa potência de M aqui, eu tenho a renormalizabilidade. Então, essa que é a questão dessa tarefa. É encontrar o delta, e aí nós vamos ter, a partir desse delta, nós vamos querer zerar. Tem um coeficiente do V lambda, então vai ter um coeficiente, vamos dizer assim, um A, de T, M e N, vezes o V lambda. E deve aparecer aqui um coeficiente B, que depende de D, N e M, que vai com VF. Então a minha pergunta é, será que para zerar o V lambda e zerar o VF, isso vai me dar um sistema de equações entre D, N, M e D, N, M. Vai ter duas equações envolvendo D, N, M. A pergunta é, será que eu consigo encontrar uma dimensão D, uma potência N e uma potência M, onde essas duas equações podem ser zeradas? Oi? Consegue, consegue. Vamos ver aí? Não? Para inteiro, tem que ser inteiro, vamos ver. Ah, inteiro. A solução tem que ser inteira, porque você tem potências, né? Tá certo? Então faço esse exercício. E o outro exercício, a outra tarefa que eu vou deixando, essa é mais desafiadora, é pegar esse exercício que nós pegamos, esse exercício da aula anterior, agora no primeiro tempo de hoje, nós pegamos aquele exercício com Fi e Ki. Colocamos aqueles termos, tiramos aqueles propagadores, Fi, Ki, Ki. E as interações. Então, a questão é, se eu mudar de base, então eu vou sair da base Fi, Ki, e vou passar para a base Fitil e Til. Onde, nessa base aqui, eu devo trabalhar com os campos em forma diagonal. Eu devo ter, então, aqui, nessa base aqui, eu devo ter só o propagador Fitil. Eu devo ter aqui só o propagador Fitil. Diferentemente daqui. Ao passar de uma base para outra, o espectro não deve mudar. Então, a gente deve ter os mesmos polos. Então,